Ok, pessoal, então sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje no canal Imágico J eu vou então começar um tutorial de fazer um macro para análise de intensidade de pixels com você. Ainda ele é muito baseado na imagem que a gente já trabalhou, mas vamos ver como que a gente vai fazer esse processamento. Tá. Eu vou abrir uma imagem aqui, então, só para a gente entender qual que vai ser o nosso objetivo. Eu vou fazer um macro bem simples e o nosso objetivo, então, vai ser... eu vou abrir uma outra imagem antes de... Vou abrir essa imagem aqui. Tá. Então, aqui é a imagem, né, composta, como a gente já tinha montado. Essa é a imagem de uma proteína marcada com a fluorescência com o sinal verde aqui. Ela está dentro do núcleo. E esse daqui é o canal, o primeiro canal é o canal que indica, então, a localização do núcleo. O que a gente vai fazer, então? A gente vai utilizar o canal do núcleo para poder segmentar, então, essas células e quantificar quanta proteína verde tem dentro dessas células. Esse basicamente vai ser o nosso pipeline para facilitar a nossa análise. No vídeo da Ana Ken, ela faz uma análise um pouco diferenciada. Ela compara a quantidade de proteína que tem na periferia do núcleo com uma parte de dentro do núcleo. Isso também é uma possibilidade e eu vou fazer um vídeo aqui então para interpretar um pouco do pipeline que ela criou. Mas por hoje vamos começar com esse daqui. Então eu vou vir aqui em plugins, new, macro, e isso vai abrir aquela janela de editor, já está na linguagem de macro. Então aqui eu vou começar digitando, né, o que eu quero. Vou criar um macro para analisar a fluorescência intranuclear de cada célula. Autor Guilherme, a data hoje, alguma descrição a fazer. Tá. O que então vai ser, o que a gente vai ter que fazer com a nossa imagem, né? Quando a gente abre ela vai estar, a gente já viu nos outros vídeos, ela é uma imagem que tem 3 canais, certo? A primeira coisa que eu vou fazer então, sempre é uma boa informação, obter, né, obter o título da imagem. O próximo passo que eu vou fazer é segmentar os núcleos dessa imagem baseado no canal número 1. Então, a gente vai precisar fazer a segmentação dos núcleos. Quando a gente fizer a segmentação, a gente vai armazenar a área desses núcleos em ROIs, né? Então, gerar ROIs para esses núcleos. O próximo passo, uma vez que a gente gerou esses ROIs, a gente pode medir então a intensidade de fluorescência de qualquer um dos 3 canais dentro dessas áreas de interesse. Então a gente vai medir a intensidade dos pixels, né? Dentro dos ROIs, que nesse caso é o seu núcleo, no canal verde, né? E basicamente vai ser isso o nosso pipeline de análise para
essa imagem. Então ele é um macro bem simplificado, certo? A gente já pode aqui de cara algumas coisas, a gente já lembra como fazer, né? Para obter o título dessa imagem, aí o que a gente vai fazer eu vou colocar aqui título igual get title. Esse é o comando que a gente vai utilizar para isso, né? A segmentação dos núcleos a gente vai fazer então utilizando alguns passos, e um deles é simplesmente fazer um threshold dos pixels que a gente quer, utilizando a ferramenta de threshold one. Mas antes disso, uma coisa que eu recomendo é que a gente faça isso numa imagem duplicada, né? De novo, a maneira mais fácil de a gente fazer isso, para não ficar se preocupando em decorar todos os comandos, a gente pode gravar, record, e aí o que eu vou fazer então aqui é apertar Ctrl Shift D, vou chamar essa imagem que vai ser duplicada de núcleo. Eu vou tirar o hyperstack aqui e apertar OK. Então vai duplicar essa imagem. Nessa imagem eu vou pedir para ele fazer o threshold, onde eu vou selecionar a opção Dark Background e eu vou utilizar o threshold 1, tá? E aí eu vou apertar, né, que a gente pode deixar desse jeito, na verdade. Então, dessa forma aqui, a gente estabeleceu a segmentação. Certo? Esses são os comandos, então a gente vai copiar aqui. Né, eu recortei, apertei Ctrl X, vou colocar aqui. Então ele vai duplicar. E esse daqui esse comando a gente pode tirar e vai colocar então fazer o Juan. Isso aqui basicamente fez a segmentação dos números. O próximo passo que a gente precisa agora é alimentar aqui como obter os ROIs, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, perceba que aqui alguns pequenos núcleos apareceram, né? E a gente não quer incluir esses na nossa análise. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, eu cliquei aqui na varinha, vou clicar em cima do vermelho. Talvez eu tenha que aumentar um pouco a tolerância. Ok, pronto, eu cliquei em cima do vermelho, vou apertar a tecla M para medir a área desse núcleo, que ela está em pixels, essa imagem não está calibrada, se vocês devem se lembrar disso. Então ela tem por volta de 61.000, 62 quase. Eu posso vir aqui e ainda medir esse daqui, que é por volta de 28.000. Então, se eu colocar um valor acima de área do threshold acima de 15.000, isso deve ser suficiente, talvez 10.000 para não ter erro, deve ser suficiente para eu excluir esses micronúcleos aqui que deve vir a aparecer. Isso aqui tem uma área de quase 800 pixels. 10.000 deve ser mais do que suficiente. Eu vou clicar aqui para garantir que eu tirei a seleção. Todos esses passos aqui foram salvos no meu recorder, eu não quero eles, acabei de deletar. E agora eu vou para o próximo passo, que eu vou fazer então Image Analyze Particle. A gente tinha combinado que a área em pixel a gente ia segmentar a partir de 10.000. Isso aqui eu já ensinei como funciona cada uma dessas coisas no meu canal, nos vídeos anteriores. Por favor, voltem, caso você tenha alguma dúvida. Quais são as opções que eu vou selecionar aqui? Eu vou pedir para ele adicionar ao Manager, excluir os núcleos que estão nas bordas, e caso algum núcleo tenha buraco no meio, né, em função da segmentação, eu vou pedir para incluir esses buracos. Vou apertar OK, e aqui então são gerados os ROIs, né? Basicamente esse aqui é o comando
que foi utilizado para então gerar os ROIs. Os ROIs estão aqui nessa parte. Nesse momento aqui, uma coisa que eu posso pedir para fazer então, vou selecionar a imagem núcleo e fechar ela. Ela já não é mais importante para a gente. Eu vou colocar aqui o comando do close, faltou adicionar aqui select image, e ela tinha o título de núcleo, então eu vou colocar aqui núcleo. Pronto. Então ele vai fechar essa imagem de ROIs foram gerados, né? Para medir a intensidade, eu vou pedir aqui então para ele selecionar a imagem título, né? Que é a imagem original. E o primeiro linha de comando que eu vou pedir para ele fazer aqui, né, é para ele image stack next slice, então é run next slice, porque agora ele está no canal verde. Se eu for aqui só para vocês verem, se eu for aqui em Channel Tools e pedir para mostrar, né, na escala de cinza, o canal que está selecionado, na escala de cores, o canal que está selecionado agora fazendo esse comando, então é o canal verde. Então é esse daqui, Ctrl C, coloquei aqui. No comando, no ROI Manager, se não tiver nenhuma seleção e eu pedir para ele fazer o measurement, então eu vou colocar aqui ROI Manager e a opção Measure. Então, de novo, sem nenhuma seleção feita, sem estar implicado em nenhuma dessas seleções. Se eu rodar a opção Run Measure, ele vai ler então a intensidade de fluorescência dentro desses pixels, certo? Com isso, a gente encerrou o pipeline básico aqui desse macro. Eu vou fechar o recorder. Alguns ajustes ainda a gente vai fazer, mas eu vou fechar a imagem para que a gente possa testar ele. Então, vou abrir uma outra imagem qualquer, né? Vou pedir para rodar. E o único detalhe que eu vou corrigir, vou fechar aqui, não vou salvar isso. Eu vou deletar todos isso, é uma coisa que a gente vai ter que adicionar no nosso macro já. Mas eu deletei aqui para poder rodar o macro novamente. Então, eu rodei o macro, né? Todos os núcleos aí foram medidos no canal verde. Eu posso mostrar aqui, então, né? Todos esses são os núcleos que foram medidos. E o que foi medido, então, foram as área, a média, a intensidade, a densidade integrada dos pixels e a densidade integrada, a raw integrated density dos pixels, que neste caso vai ser o mesmo valor, já que não há calibração da imagem, né? Esses são os valores de medida que a gente tem. E agora, assim como a gente viu no último vídeo tutorial, a gente pode então rodar esse macro em todas as nossas imagens. E aí a gente deve conseguir fazer isso. Eu vou adicionar um passo aqui, que é além do measure, eu vou adicionar o ROI Manager Delete, e o que, de novo, né, sem nenhuma seleção no ROI Manager, isso vai deletar todos os ROIs gerados para cada imagem, para que então na próxima rodada esse macro possa funcionar, né? Se eu então fechar isso daqui, save, vou fechar. Eu posso, isso daqui também não. Eu vou selecionar esse macro todo e vou rodar o macro utilizando a ferramenta de batch macro, né? De novo, tinha um default, o último macro que eu rodei estava aqui, eu vou fechar ele, vou colar o macro que a gente acabou de criar, vou colocar como input a pasta que a gente já conhece.
aqui, que é a pasta onde estão os arquivos do tutorial da Ana Ken, e vou colocar como a pasta, vou criar uma nova pasta output, apesar de que o dado que vai ser gerado aqui dessa análise não é do nosso interesse agora, né, as imagens geradas no output. Essa vai para essa pasta output 2, vou selecionar e vou processar a imagem. Basicamente, a informação mais importante que vai ser gerada para nós agora, então aqui está o log dos arquivos que não são imagens, que não foram processados, mas a informação mais importante para a gente agora, então são essa tabela que foi gerada, né, contendo 131 células, e a gente sabe aqui, né, baseado no label, de qual imagem veio cada uma das células quantificadas. E agora isso daqui é um dataset que a gente pode utilizar para fazer análise de geração de gráfico. Mesmo aqui dentro do feed do ImageJ, a gente consegue fazer alguns gráficos simples. Por exemplo, aqui é um gráfico correlacionando a área em pixels com a média da intensidade de pixels dentro de cada um desses núcleos. Assim. É uma análise de correlação, mas que talvez ajude a gente a visualizar algumas coisas. A outra coisa que a gente pode fazer são os potes de barra, né? Onde na variável x a gente não vai colocar nada. E, por exemplo, aqui eu posso estar indicando aqui separated bars, e é onde cada um, né, indo de 0 a 120, são as diferentes células, e a gente percebe aí diferentes populações com intensidades de fluorescência dentro do núcleo variando, assim, né? Obviamente isso aqui é um dado qual você pode explorar agora com a sua análise de dados. Não vou salvar. E é isso, pessoal. Esse é um macro bem simples que a gente gerou aqui agora. Eu pretendo fazer mais um vídeo agora onde a gente vai fazer um macro com alguns passos um pouco mais elaborados para poder então só fazer o demonstrativo de como a gente pode complexar isso daqui e usar a função de loop, que é uma outra função bem importante, bem relevante nos macros de image. Bom, um abraço, até a próxima videoaula.